Boa Olá, noite. Tá aqui no meu programa. boa noite. Tudo bem com você? Eu não vou mais devolver esse Instagram, não. É muita gente aqui. Eu quero esse Instagram. Tem assim Esse agora, Instagram tá esse bombando, bombando. Marcos, seja bem-vindo. A gente vai começar sobre coloração. Galerinha, lembrando, se vocês tiverem dúvida, eu não consigo ler daqui onde eu... Daqui onde eu tô, eu consigo ler. Mas o Marcos está mais pertinho, ele vai começar a... Vai me falando as perguntas, a gente vai respondendo. E nós vamos começar sobre colorimetria, sobre a parte mais técnica disso, e a gente vai ir migrando para esse mundo de mix de coloração, de Max Line Brasil. É contigo, Márcio. Tem alguma coisa para dizer? Olá, pessoal, boa noite. Desejar, eu quero parabenizar a cada um de vocês pela disponibilidade de estar conosco nesta uma hora de troca de informação, de troca de conhecimento, e é assim que a gente quer levar esta live hoje para vocês. Que seja uma noite muito produtiva e contamos com vocês para nos tirar do automático. Tanto para mim quanto para Christian Meirelles é muito tranquilo falar de produto, falar de coloração, falar de descoloração. Eu sou Marcos Wagner, sou embaixador da marca, sou a pessoa que tem um orgulho muito grande de carregar o título que me foi concedido, pois entendo a responsabilidade que é carregar o título de ser embaixador da marca, a pessoa que representa a marca. Então, sempre quando eu me apresento, eu não sou o Marcos Wagner, eu sou Maxi Line, né? E estamos aí para essa uma hora de muita troca de informação. Ela, uma estrela de Oswald, por exemplo. Inclusive é uma pessoa que merece muito respeito, né? Mas a gente acredita que no mundo de colorimetria isso ainda acaba sendo muito ultrapassado. Porque o que acontece quando eu tenho um círculo cromático? Vocês vão perceber ali que eu tenho tons de verde, por exemplo. Eu tenho um verde mais claro e um verde mais escuro. Para que isso? Por que eu usaria isso? Quando eu preciso de uma neutralização de cor, muitas vezes eu vou precisar maior quantidade de verde azul do que amarelo. Que para vocês entenderem, quando a gente mistura aqui, ó, o azul e o amarelo, nós temos o verde. Mas tudo depende da quantidade do amarelo ou do azul, eu vou fabricar uma cor diferente. E hoje em cartela de cor nós temos esses tons esverdeados de uma maneira com uma quantidade de azul e uma quantidade de amarelo diferente. Por que isso? Porque a neutralização ela precisa acontecer diferente. Por exemplo, eu tenho aqui para vocês, ó, 2 tons de verde. Vocês conseguem enxergar aqui? Consegue, Marcos? Consegue sim. Eu tenho um verde com uma maior quantidade de amarelo e um verde com uma maior quantidade de azul. E isso a gente tem em tabela de cor. E isso não é por um acaso. É porque quando eu preciso neutralizar, eu preciso de quantidade de pigmento primário diferente. Então, para vocês entenderem aqui, por que nós utilizamos círculo cromático? E aí depois a gente vai trazer isso para número, para cartela de cor. A neutralidade a gente tem com a mistura de 3 cores primárias. As 3 cores primárias em partes iguais, ou de repente a gente pode fazer em partes diferentes para ter reflexos ou mais acentuados ou mais frios. Como é que funciona isso? Quando eu misturo essas 3 cores, eu tenho uns tons marrom. As pessoas falam assim, mas vai ser sempre marrom, ele vai ser escuro? Não necessariamente. Por exemplo, numa altura de 10, eu tenho um bege, que ele é um marrom, e é uma cor neutra. Só que para vocês entenderem, a mistura das 3 cores dá o marrom. Por que eu vou começar pelo marrom? Porque eu quero que vocês esqueçam essa coisa de decorar a cor. Eu quero que vocês prestem atenção que quando a gente lida com colorimetria, a gente tem que ter na nossa cabeça essas 3 cores aqui, que são as nossas cores primárias. Hoje ainda estávamos falando sobre isso, eu e o Marcos Wagner, e a gente tem essa mania de querer neutralizar tom de cabelo, inclusive quando a gente trabalha com mecha, com cor primária. E quando eu misturo uma cor primária com uma cor primária, eu crio uma cor secundária. Por exemplo, se eu misturar um azul com amarelo, eu crio um verde. Então, geralmente, em mecha, o que a gente faz? A gente chega numa altura de tom que me dá um fundo de clareamento amarelo,
E aí a gente faz, a primeira coisa que a gente faz, a gente tonaliza com azul, com cinza. E é onde me dá aqueles tons esverdeados. Daí a pessoa fala assim, tonalizante, vocês não têm brilho, se não prestam. E aí a culpa é de quem? Me responde aí, a culpa é de quem? É da Max Line, que não sou coisa tonalizante. E não é assim que funciona. Quando nós trabalhamos com colorimetria e eu misturo cor primária com cor primária, eu perco totalmente o brilho. Eu crio uma cor secundária. Ou eu intensifico a cor, ou eu apago a cor. Então, quando eu misturo azul com a cor vermelha, eu crio uma cor secundária, que é o nosso violeta. E assim, quando eu misturo duas cores primárias, que é o vermelho e o amarelo, eu crio uma cor secundária, que é o laranja. Aí, o que a colorimetria me diz? Se eu misturar essas três cores primárias em partes iguais, eu tenho a neutralidade. Então, para vocês pensarem um pouquinho. Se eu tenho, por exemplo, o laranja aqui. O laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. Eu crio uma cor secundária. Então, tem um cabelo cobreado, tem uma cor laranja. Que cor que falta aqui para mim ter as três cores primárias? Se eu já tenho vermelho e amarelo. Me respondem aqui. Que cor que falta? Se eu já tenho o vermelho e amarelo. Pessoal, o azul. Sejam bem-vindos. O pessoal tá com medo de responder aí. A cor que falta é o azul. Então, automaticamente, se eu pegar um tom laranja, que é a mistura do vermelho e do amarelo, vocês conseguem ver aqui que é um laranja? Consegue, Marcos? Deixa eu pegar outro copo. Tá um pouquinho avermelhado, mas... Tá nesse copo, dá pra ver? Tá vermelho ainda, né? Deixa eu fazer uma outra coisa. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tá um pouquinho avermelhado, mas já serve como referência. Então, eu tenho a mistura do azul, do amarelo e o vermelho. A cor que me falta é o azul. Então, se eu misturo um tom azul numa cor num laranja, eu tenho a neutralidade. Não sei se você consegue enxergar aí. Agora ficou bem claro. Aqui dá para ver melhor ou aqui? Aí. Eu tenho uma cor neutra, eu tenho um marrom, eu tenho, de repente, um bege, depende da altura de tom. Então, eu quero que vocês entendam que quando nós misturamos as três cores primárias, é o que eu tenho de neutralidade. E hoje, quando as pessoas falam assim, hoje nós estávamos conversando sobre isso, eu não consigo fazer uma cobertura de branco onde o meu cabelo branco fique coberto 100% e o cabelo que é natural, que está escuro ainda, não fique avermelhado. E eu te digo assim, é muito fácil fazer uma cobertura de branco, até o Marcos vai concordar comigo, quando eu tenho 100%, por exemplo. Porque eu uso base de natural intenso e isso já me resolve bastante se eu usar uma oxidação correta. Agora, quando eu tenho 50%, 50% ou 70%, 30%, que são uma mistura de branco com cabelo natural, o que eu percebo muito que as pessoas me falam? Eu consigo cobrir branco, mas ficou avermelhado o cabelo dessa cliente. O que essa coloração de vocês não está neutralizando? E eu te digo assim, se tu fizer subida de cor, sair de um 5 e por um 7, tu precisa neutralizar a base. E aí como é que a gente faz isso? Por isso que a Max Line Brasil tem na tabela uma tabela de fundo de clareamento, para vocês conseguirem se guiar nisso. E aí na nossa tabela, o Marcos agora vai falar sobre essa parte de cobertura de branco, a forma que a gente faz a neutralização de cor. Isso aqui é só para vocês entenderem que vocês precisam estar cientes que a gente precisa ter a mistura dessas três cores e levar em conta o fundo de clareamento natural da cliente. Exatamente, Cristian. Exatamente, Cristian. Quando falamos de fundo de clareamento, né, a nossa tabela ela vem como um anexo, um fundo de clareamento para auxiliar. E o fundo de clareamento, ele basicamente ele serve tanto para colorir cabelo, que é a altura de tom, da onde eu estou para onde eu vou,
E, geralmente, é muito importante eu contar que quando eu oxido uma melanina, eu vou ter fundo de clareamento exposto. Por isso que o Christian estava falando sobre isso. Quando eu tenho 50%, 50%, 70-30, 30-70, é muito importante você lembrar disso. Da onde você está, para onde você vai, se a melanina for oxidada, vai revelar fundo de clareamento. E é muito importante você lembrar do círculo cromático para que realmente haja as neutralizações, né? Geralmente, quando nós trabalhamos nos tons castanhos, nós temos um residual vermelho que leva como muita carga de pigmento vermelho. Então, é muito importante a gente estar trabalhando. Quando se fala de série natural intensa, principalmente, se for colorir um cabelo 100% branco, ok, é muito simples, né? E o que eu vejo muitas vezes é que há uma concentração, às vezes, de 50%, 30%, e aí entra naquele quesito, escureceu demais, fechou demais, ou se sobe, deixa fundo residual. Então, é muito importante, sim, estarmos trabalhando a neutralidade junto ao fundo de clareamento, porque a melanina oxidada revela fundo de clareamento. É muito importante sobre isso, né? E para isso nós temos aqui toda uma série que você pode trabalhar, por exemplo, nós temos ali na nossa série de marrons terrosos, que é esta série aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui só um pouquinho. Dos meus marrons terrosos. Aqui. A minha série de marrons terrosos, que vai do 55.71 ao 88.71, que pode auxiliar você a te entregar basicamente pronto uma cobertura 100% de branco, já com o auxílio da neutralidade. Por quê? Eu tenho um marrom frio na composição pronta da coloração. Então, quando trabalhado com 20 volumes, eu vou ter a revelação da altura de tom, e não do marrom. Se eu quiser marrom, eu vou ter que trabalhar uma oxidação um pouco mais alta, trabalhar em 30 volumes, para ter realmente a explosão da revelação do marrom. Christian? Então, é muito interessante que as pessoas me falam assim, ó. Tá, mas eu usei 30 volumes, eu usei, sei lá, 711. Saí de um 5, fui para um 711. E é até bacana de falar do 30 volumes, que eu utilizo para coloração 40 volumes também. O Marcos também utiliza. Até porque o 40 volumes eu deixo para as colorações e não para a descoloração. A explosão de oxidação para um persulfato de 40 volumes é muito grande. O cabelo acaba sofrendo muito. Então, quando eu trabalho com cor, eu utilizo 40 volumes. E o que acontece nesse caminho? E qualquer tabela de cor acontece isso. Inclusive, hoje, se vocês pensarem na nossa tabela de cor, ela é toda fundamentada em 20 volumes. Então, quando eu tenho uma explosão muito maior de oxidação, eu perco o reflexo. Então, se vocês quiserem chegar de um 5 para um 7 com um tom frio, utilizando, por exemplo, um tom azul ou violeta, depende da altura de tom, o fundo de clareamento ou ele é mais laranja mais avermelhado, ou laranja com um pouco mais de amarelo. Então, eu preciso neutralizar de forma diferente. Mas se eu quiser sair de um 5 e para um 7, eu preciso levar em conta que eu preciso fazer esse caminho com uma carga muito maior de reflexo cinza ou reflexo violeta. Que a gente geralmente tem dicas que a gente acaba ensinando, ou a gente faz isso com com um mix tom, que a gente utiliza bastante, inclusive ele não existe na tabela de cor só para ser uma cor bonitinha ou para fazer cabelos coloridos, que não é esse o intuito dele, assim, dá para fazer, mas não é o intuito dele. E sim, é para mim ter uma carga muito maior, para mim ter esse caminho e não perder pigmento frio. Aí as pessoas falam assim, mas eu tenho medo de utilizar. Mas a gente tem algumas regrinhas. Marcos vai falar sobre isso. Exatamente.
Você falou muito bem quando falamos ali da mistura das três cores primárias, né? E que jamais devemos neutralizar cor primária com cor primária, porque você acaba criando uma cor secundária. Isso é muito importante. Tem muitas marcas que te entregam pronto. Tem muitas marcas que te entregam pronto. Mas bora lá, vamos pensar assim. Se eu peguei e trabalhei num fundo de clareamento numa altura 9, numa altura 10 por aí, e trabalhar um ponto 1, eu vou ter uma cor muito fria, um acinzentado muito, muito frio, que a muitos olhos pode parecer bem bacana, só que às vezes o olho enxerga, porque o que é cor? Cor é uma sensação do cérebro. E cada pessoa identifica a cor de uma maneira diferente. Tem pessoas que enxergam verde, dizem que é cinza. Tem pessoas que vê cinza e diz que é verde. Ah, meu cabelo está esverdeado, meu cabelo está chumbado. Então, tudo isso foi por quê? Porque você trabalhou realmente uma cor primária para trabalhar. Dentro da nossa cartela de cor, a gente tem cores prontas, que são aí os 21, que te auxiliam bastante nesse caso, o ponto 12, que te auxilia bastante em relação a isso. Porém, o ponto 1, quando você quer realmente um cinza, é muito importante que você lembre que você precisa neutralizar primeiro o fundo de clareamento para depois a revelação do reflexo que você quer, ou seja, um acinzentado. Um exemplo bem simples. Bora lá. Eu quero o meu cabelo 100% acinzentado. Eu vou chegar num fundo de clareamento numa altura 10, certo? Vou neutralizar o fundo de clareamento, que é amarelo. Eu posso trabalhar aí um 9,89, certo? Deixar o tempo de pausa, logo em seguida entrar com o reflexo cinza. Aí sim, eu vou ter um cinza com maior durabilidade, eu vou ter realmente um cabelo com a revelação nisso. Para falar de fundo de clareamento, a gente precisa ter um pouco de conhecimento. E dentro do conhecimento, a gente sempre precisa de referências. Christian recém falou mesmo de uma referência de quem foi a pessoa responsável pela estrela de Oswald, né? Que é o próprio Oswald. Tem a pessoa aí responsável pelo círculo cromático, quem realmente inventou, criou essa ferramenta que hoje nos auxilia tanto. Mas quando falamos de fundo de clareamento, a gente fica meio que perdido. E identificar fundo de clareamento, eu observo que é muito, muito, muito difícil. Eu venho desenvolvendo um método que foi criado por uma pessoa, que o L'Equipe Elcimar Alves. Ela é a responsável pelo método 5FC Colors, que são os 5 fundos de clareamento existentes hoje no mercado para quando vamos falar de mechas, né? E aí entra como referência essas cartelas aqui, que hoje você está vendo que a gente lançou, tem muita cartela que tem fundo de clareamento. Agora, se eu não tiver um norteamento de como identificar esse fundo de clareamento, e eu pergunto para vocês, qual o pior fundo de clareamento para a neutralidade? Eu diria para vocês que existe 3 fundos de clareamento que têm uma grande dificuldade de neutralização, que é o F1, o F2 e o F3. Né? E você pode ficar agora e me perguntar, Marcos, quando você fala de F1, F2 e F3, lembra que eu comentei que existe dentro do método que eu venho trabalhando, que eu venho desenvolvendo e que eu achei muito simples para falar e as pessoas identificar, é que se você começa a olhar fundo de clareamento por número, você não mais se perde. Por quê? Tem pessoas que dizem, um fundo 7. Qual é o fundo de clareamento de um fundo 7? É laranja. Porém, eu digo que o fundo 7, ele existe uma variante. Ele pode ser um laranja, que é a mistura de azul com amarelo, de vermelho com amarelo. Ele pode ser um 43,
e ele pode ser um 34. E quando eu vou neutralizar, eu preciso identificar. Nem sempre o fundo de clareamento ele está limpo, ele está realmente na sua integridade. E quando a gente molha o cabelo pós-descoloração, realmente ele mostra o fundo de clareamento na íntegra. Então, se você conhece de fundo de clareamento, fica muito mais fácil de você trabalhar. Dentro do método, a gente desenvolve o FC1, que é responsável pelo fundo de clareamento numa altura 6. Né? Que ali eu tenho a presença de um fundo residual vermelho. E tem muitas pessoas que vão dizer assim, mas é um vermelho alaranjado. Ok, ele pode ser um vermelho alaranjado. Mas quando eu trago a responsabilidade para o fundo de clareamento residual vermelho, eu tenho maior assertividade na hora da neutralização. Quem neutraliza vermelho? Se você olhar na frente do Christian, você identifica que você tem o verde, que é representado aí pelo 13. Né? Então, eu vou pegar qualquer cor com fundo mate para neutralizar esse fundo de clareamento. Também, logo em seguida, eu tenho o FC2, que ele é responsável pelo residual vermelho alaranjado. Geralmente, aí trabalhado numa altura 7, certo? Tem pessoas que vai dizer, não, ele é 100% laranja. Lembra que eu falei que dentro de um fundo de clareamento numa altura 7, existe a variante do cobre puro, do cobre mais dourado e do cobre mais avermelhado. E quando falamos de fundo de clareamento e estamos falando de cobre, eu volto um pouquinho mais para vocês e pergunto, colorir cobre, o que manda? É fundo de clareamento ou altura de tom, na opinião de vocês? Porque aí entra, pessoal, os cobres, né? Hoje está em alta, todo mundo quer tom cobre, Mariana Rui Barbosa é o ícone do cobre no Brasil, né? Porém, quando a gente vai trabalhar cobre, eu preciso lembrar que cobre ele é 100% fundo de clareamento. Eu não consigo fazer um cobre se eu não tiver fundo de clareamento. E se você olhar para o exemplo que o Christian mostra aí, cobre é a mistura de vermelho com amarelo. Se eu saio de uma altura de tom, são os castanhos, geralmente são os castanhos, eu já levo uma carga residual muito grande para vermelho. E se eu pegar, por exemplo, um 744, um 844 ou até mesmo um 7.4, que está ali o exemplo que ele é amarelo com vermelho, eu vou ter como resultado de cor um ruivo mais avermelhado. E se realmente eu quero na íntegra o cobre na sua essência, na sua revelação, eu preciso trabalhar dentro de uma altura de tom adequado. Geralmente é muito importante que levantamos o fundo de clareamento para realmente dar o resultado de cor, né? Porque muitas vezes eu não preciso da cor em si, é o desejo da cliente. Eu vou entregar o resultado da cor, entendeu? Então, é muito importante isso, tá bom, pessoal? Voltando, logo em seguida, eu tenho o fundo FC3, que ele é responsável pelo residual laranja, geralmente encontrados nas alturas de tom 8. Marcos, por que você defende que 8 tem laranja? Porque eu tenho a contribuição ainda de laranja. E eu não posso esquecer que as cores, elas se protegem. Dourado aquece laranja, laranja aquece dourado. Entendeu? Então, quando eu tenho a certeza que eu tenho ali um fundo residual ainda alaranjado, eu tenho um maior poder ainda de consciência na neutralização e você passa a olhar para o círculo cromático de uma maneira mais fácil, mais simples de se trabalhar. Depois nós temos o FC4,
que ele é o responsável pelo fundo residual do amarelo alaranjado. Marcos, só voltando aqui, ó. Bora lá. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. Mas aqui a gente tem a mistura do vermelho com o amarelo em partes diferentes. Então, eu tenho aqui maior quantidade de vermelho e aqui eu tenho maior quantidade de amarelo. O que as pessoas fazem? Neutralizam isso tudo com azul. E aí Exato. Isso não dá certo. As pessoas têm que entender que a quantidade que eu tenho de amarelo aqui é muito maior do que eu tenho aqui. Então, eu preciso neutralizar isso de forma diferente. Que aquilo que você falou que aqui seria um 34... Não, aqui seria um 34 e aqui Exato. seria um 43. Exatamente. Christian, teve uma pergunta e subiu muito rápido aqui. Pode falar. Christian, teve uma pergunta e subiu muito rápido aqui, eu encontrei. Não enviamos para todo o estado. Ah, tá. Não é pergunta, não. Não é pergunta, não. Tá? E exatamente isso que você mostrou. O fundo de clareamento, em altura de 6, 7 e 8, existe essa variação. E eu preciso levar em conta na hora da neutralização, porque se eu entendo que é tudo laranja, eu vou neutralizar realmente com azul. E às vezes eu tenho residual vermelho que eu preciso da junção do azul com o verde. Eu vou só exatamente. Fazer uma olhada. Esse aqui seria o nosso laranja, um 34, digamos assim. Então, por mais que a gente pense que é azul, muitas vezes eu vou precisar do verde. Porque eu preciso fazer com que ele fique neutro. Haja a neutralização. Ó, esse é o mais escuro. E aí eu fiz com azul. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que pensar quando se vai trabalhar fundo de clareamento, principalmente as neutralidades de fundo de clareamento. Por mais que muitas empresas te entregam pronto, e nós temos na nossa cartela cores pronta, quando você pensa e entende um fundo de clareamento, você fica livre, leve e solto para trabalhar a neutralização. Você para de chumbar a cor, você para de neutralizar com tons errados e na hora da escovação o fundo de clareamento está ali presente porque realmente não teve neutralidade, né? Se eu trabalhei neutralizando amarelo com azul, não teve neutralidade. A hora que eu aquecer esse pigmento, a hora que eu for escovar, o fundo de clareamento vai aparecer, vai estar exposto e a sua cliente vai dizer: ah, eu fiz a mecha não faz 2 semanas e olha, meu cabelo já está amarelado de novo. Aí vem todas as consequências. Não, foi um momento em que eu não parei e não pensei, porque eu estou acostumado a trabalhar realmente no automático. Tá, pessoal? Bora lá. Caderno e caneta na mão para a gente anotar essa regra aqui, que eu acho que ela fica muito bacana. Eu não senti nenhuma pergunta ainda. Então, vamos lá. No fundo, no FC1, que é o residual vermelho, nós vamos trabalhar sempre com a neutralidade de mate. Ponto 13. E aí é você que vai definir se você quer esta neutralidade um pouco mais fria, um pouco mais neutra ou um pouco mais suave. Aí entra o oxidante. É de suma importância a escolha do oxidante na hora de trabalharmos a neutralização. Nós temos dentro da marca 3 oxidantes para as neutralizações. O 0 tom e os 6 volumes e também o 10 volumes. Quando que eu escolho o oxidante para fazer a minha neutralização? Ele também não é regra. Ah, eu só uso 0 tom, eu só uso 6 volumes, eu só uso 10 volumes, eu só uso 5 volumes, que existem algumas marcas que têm 5 volumes. O nosso caso, nós optamos em trabalhar
uns 6 volumes. E aí entra o que eu estava falando com vocês. A profundidade. Quando eu trabalho 0 tom, eu tenho profundidade na minha neutralização. Eu cheguei num fundo de clareamento, por exemplo, do FC1, e aí eu vou escolher, geralmente, FC1 é fundo de clareamento para morena iluminada, certo? E aí eu vou trabalhar, por exemplo, um 0,47. Esse 0,47, ele vai ser com maior profundidade, com menor profundidade ou maior luminosidade. Quem define isso é o oxidante. Se eu trabalhar 0 tom, eu tenho maior profundidade na neutralização. Se eu trabalhar 6 volumes, eu tenho uma neutralização intermediária. E se eu trabalhar 10 volumes, eu tenho maior luminosidade na cor. Ficou claro para vocês? Entenderam que o oxidante é muito importante, a escolha dele na hora da neutralização? No FC2, nós temos aí o vermelho alaranjado. É nesse momento que entra o que o Christian falou para vocês, que eu vou fazer a neutralização aí com o 13, com o 31, eu posso trabalhar um 31 para fazer a neutralização do FC2, e também posso trabalhar um 012, sem problema nenhum. Né? Eu posso trabalhar aí um 012. Marcos, dentro da Maxiline, vocês não têm 31. Vocês não têm 31. Vocês têm 13, que todo mundo conhece, a nossa série mate, mas vocês não têm tom de bege. Bege é resultado de cor. Né? Você pode obter um bege trabalhando a minha série 71. Que ele é um marrom frio, eu posso dizer que ele é um fumê, entendeu? Então, eu consigo um resultado de bege também, trabalhando a série 71. E o 12 também me auxilia bastante nisso. Marcos, O FC... Marcos, eu até procurei, a minha tabela está muito distante de mim. Tu mostra aí para nós, que fica mais fácil até para o pessoal entender, o FC1, FC2, que é aquela nossa tabela de fundo de clareamento. Aqui, pessoal, ó, eu diria, e cada cartela, ela vai ter um reflexo, porque isso aqui, ele não é cabelo realmente, né? Ele é um cabelo sintético, então muitas vezes ele tem mais luminosidade. O FC1 seria a altura 6. O FC2 seria numa altura 7, o FC3 numa altura 8, o FC4 numa altura 9 e o FC5 numa altura 10. Ficou claro agora? Ficou claro para você, Christian? Sim, para mim ficou. É mais fácil. Eu tenho uma pergunta aqui. Ó, bora lá. Boa noite. Fiz um curso onde a professora me instruiu para fazer o cabelo. Chegou num fundo 7 misturado com 8, só que ela tonalizou com 6.0, vermelho, e desbotou e a modelo não gostou. Explica isso. Deixa eu ver se eu entendi melhor, Tânia. Eu entendi. Oi? Entendeu? Pessoal, olha só, não existe uma receita pronta. Quando eu ia fazer meus cursos, geralmente eu queria uma receita pronta, uma receita mágica, isso há muitos anos atrás. Eu queria uma receita mágica que resolvesse todos os problemas dentro do salão. Que bom seria se fosse assim. Mas, infelizmente, quando eu faço uma oxidação na fibra, eu perco melanina e oxida a melanina. Porque o objetivo do oxidante também é clarear cabelo. Então, quando eu faço esse clareamento, digamos assim, essa oxidação, eu revelo o fundo de clareamento. Na altura de 6, a gente revela um fundo de clareamento avermelhado. Ou, se eu quase chego num 7, eu tenho um avermelhado alaranjado. Então, isso vai muito depender da altura de tom que eu chego. Mas, geralmente, é um fundo vermelho. Se eu aplicar só um 6.0, o que é? 6.0 é uma cor fundamental.
ele não prevê que eu preciso neutralizar tom. Por mais tecnologia que hoje a Maxline tenha, não existe uma mágica. Nós precisamos misturar cores que neutralizem. Então, o que ela fez errado? Não houve uma neutralidade. Como ela apagou a raiz ali, ou escureceu a raiz com 6, 0, por mais pigmento que essa coloração tenha, ela só depositou pigmento e não neutralizou o fundo de clareamento. E se eu não neutralizo, a primeira coisa que vai acontecer quando desbotar esse cabelo, que são aí 20, 25 lavagens, eu revelo o fundo de clareamento de novo. E não tem uma neutralidade. Então o cabelo vai revelar avermelhado. Então sempre que vocês tiverem que neutralizar cabelo, tonalizar, fazer essa cobertura, enfim, fazer a subida de cor, existem várias maneiras de fazer, usar a coloração, inclusive. É muito importante que vocês lembrem do fundo de clareamento. O que o Marcos está falando agora, inclusive, é para vocês se basearem dentro de mesh. É para que vocês tenham aí... Não existe hoje um guia se falando nisso, até porque quando a gente trabalha com cor, é muito subjetivo. A gente tem hoje uma altura de 7 que vai abrir um laranja avermelhado. Vai abrir, de repente, um laranja amarelado, um amarelo alaranjado. Então, para cada fundo de clareamento, a gente precisa pensar que essas 3 cores aqui do início, elas precisam ser neutralizadas. Essas 3 cores primárias, elas precisam ser neutralizadas. Então, o que aconteceu de errado? A tua professora não neutralizou o fundo de clareamento. O que ela fez? Ela escureceu a base para dar a impressão que isso aconteceria. E, na verdade, na hora é isso que acontece, porque eu estou escurecendo. Só que, primeiro desbotamento, eu vou revelar fundo de clareamento. E aí, isso que as nossas clientes não gostam. Então, se vocês querem se diferenciar aí no dia a dia de vocês, fazer sucesso com coloração, não existe uma receita mágica. Vocês precisam estudar. Inclusive, o objetivo da live hoje é esse mesmo. Para que vocês... Exatamente. E comecem a fazer isso de maneira muito melhor. Exatamente. E a Maxline tá aqui para isso. A gente tem os nossos... Exatamente. A gente tem os nossos distribuidores, inclusive... A Maxline Minas Gerais, aí, se vocês tiverem dúvida de algum produto, a gente tem na bio um link do site da Maxline com todos os produtos e ainda tem um contato de WhatsApp que vocês têm aí à disposição de vocês para tirar dúvida, perguntar sobre o produto, e até mesmo um apoio da educação que a gente está disponível aí para vocês. Não 24 horas ainda, porque a gente precisa dormir, mas a gente está aí o dia inteiro com vocês para ajudar. Exatamente. Deixa eu concluir aqui, Christian. Dentro do FC3, que tem um fundo residual ainda laranja, eu preciso contar com esse fundo residual laranja, e o FC3 eu vou encontrar numa altura 8, geralmente nós vamos sempre neutralizar com 0,1, 0,11, 0,13 também me auxilia bastante, falando na neutralidade de FC3, né? E, às vezes, 1,71 também me auxilia numa neutralidade de FC3. Então, vejam só, quanto mais você consegue, para você ver que a carga residual de um FC3 é tão poderosa que eu tenho uma variação muito grande para que realmente haja a neutralização. Dentro do FC4, que eu tenho aí um residual amarelo alaranjado, eu tenho aí os irisados, que é representado pelo ponto 0,21, o 0,12 também, o 31 me auxilia, né? E por que não um 71, um marrom mais frio para essa neutralidade também. E o FC5, que é o nosso último fundo de clareamento, que ele tem um residual amarelo, geralmente nós podemos trabalhar com 89, que é o perolado, nós podemos trabalhar com o 21, que é um irisado um pouco mais frio, eu posso trabalhar com o 012, né, que ele é também um irisado um pouco mais suave, posso trabalhar também com o 31, nesta altura de tom, né? Quando você fala de fundo de clareamento, do FC1 ao FC5, eu preciso lembrar que FC1 e FC2 geralmente é para morena iluminada. Sempre trabalhamos FC1 e FC2 para morena iluminada.
Por quê? É a altura de tom ideal para você ter durabilidade num morena iluminada. Porém, uma dica, sempre que trabalhar FC1 e FC2, eu gosto de adicionar base na altura de tom. Ah, Marcos, na cartela da Maxiline, nós temos os nossos tonalizantes, que são os Ammonias Free, né? E aqui nós temos para morena iluminada, o 033, que é o nosso mel, o 043, que é o nosso avelã, e o 047, que é o nosso canela. E por que não o 038, que é o nosso baunilha? Eu posso trabalhar ali um baunilha, sim. Ele vai ficar um pouco mais fechado, mas ele tem a sua revelação na integridade. Por que que eu gosto de adicionar base? Para dar sustentação na cor. Certo? Porque muitas vezes, e o tempo de pausa, pessoal, é muito importante. Sempre que trabalharmos neutralização, o tempo de pausa é importante. Tem muitas pessoas que trabalham neutralização no olhômetro. Se você trabalha o fundo de clareamento adequado com a neutralização adequada, ela não vai chumbar. Não tem por que ter desespero de aplicar rapidinho e logo em seguida tirar. Não vai haver o quê? Fixação. E na hora de você trabalhar, acaba escovando, você já abre esse fundo de clareamento. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta. Alguns distribuidores só vendem a natural ou a natural intenso. Fala um pouco da necessidade, deixa eu ver aqui se eu acho novamente. Fala um pouco da necessidade de uma ou de outra na construção de uma nova cor. Bom, Leni, quando trabalhamos a série natural, eu sempre vou pensar quando eu estou colorindo o cabelo. Então, vamos imaginar, eu tenho um cabelo numa altura 5, que a cliente quer colorir o cabelo de 5. Ela quer tonalizar o cabelo, ela quer só dar brilho naquela altura. Então, eu vou trabalhar com a série natural. Se é cobertura de branco, aí sim eu vou trabalhar a série da natural intensa, porque ela tem maior poder de cobertura de branco, que a gente diz que são os extras cobertura, né? Ela tem maior poder de dar durabilidade na cor. E o pessoal pedem para os vendedores, se o vendedor estiver na live aqui, ó, vocês levem a tabela de cor e ofereçam para as clientes, porque reflexo é muito importante. E hoje os mixtons, eles existem para ajudar a gente a facilitar. E muito. Vocês precisam criar isso. Se vocês quiserem personalizar a cor de cliente de vocês, vocês precisam necessariamente entender sobre essa neutralização e usar reflexo, usar mixton, saber a diferença de um oxidante e outro. E é isso que a gente está aqui disponível, para isso, inclusive. Mas os vendedores ofereçam, levem a tabela de cor para as clientes. Exatamente. Exatamente. Bom, Christian, eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Né? Alguma dúvida em fundo de clareamento? Alguma dúvida de tudo que a gente falou? Tem tanta coisa para falar, gente. Tem tanta coisa para falar. Nós temos 5 minutos. Sério? Eu acredito que tem tanto coraçãozinho subindo que o Instagram vai deixar a gente mais um pouquinho aqui. Eu combinei que a gente terminar 9h30. Mas a gente tem bastante coisa para falar. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Isso, bora lá. A Angelita, do Salão Angelita, perguntou assim: Marcos, o que você acha de não matizar ou tonalizar? Angelita, muito boa a sua pergunta. Obrigado pela colaboração, porque você nos tira do automático e auxilia na informação. Quando eu falo em matizar e tonalizar, né, muitos de nós, quando falam em matizar, trabalha ali 5 minutinhos fazendo. Eu vou fazer esse tipo de matização quando eu já tenho o cabelo com a cor definido.
sempre pós descoloração, eu preciso de tonalizar o cabelo. Tonalizar é o ato de dar tonalidade àquele cabelo. Então eu quero ele mais perolado, a tonalidade é pérola. Eu quero ele mais acinzentado, a tonalidade é cinza. Então essa é a diferença de matizar para tonalizar. Eu jamais faço uma matização no dia da descoloração. Lembra que eu falei? Quando você trabalha fundo de clareamento ideal com a neutralidade ideal, não tenho por que correr fazer, né? Gente, eu só quero dar uma dica aqui, rapidinho. Quando nós descolorimos cabelo, há uma perda. É perda de quê? Geralmente a gente perde proteína num processo de descoloração. Eu amo de paixão esta ferramenta aqui, certo? Geralmente, a gente promove uma desintoxicação na fibra, tem todo um trabalho de elaboração e eu sempre borrifo a nossa queratina vegetal, porque ela é rica em proteína, ela me auxilia na preservação da fibra para quando a degradação da melanina não haja uma perda tão significativa de proteína, ok? Gosto muito para fazer eriçados, funciona muito, muito, muito bem, porque ela me auxilia no segurar o eriçado junto à raiz. Marcos, inclusive as pessoas me perguntam muito sobre essa proteína. E é uma proteína que ela tem colágeno, uma proteína vegetal que ela é muito menor. Inclusive as pessoas que tiverem a oportunidade passem assim na mão para vocês verem que a pele absorve muito rápido, porque ela é uma proteína muito pequena. Então não enrijece o fio. As pessoas têm medo disso acontecer. E não acontece. É incrível que foi desenvolvida justamente para que a gente tivesse um cabelo com emoliência, com movimento, e que fosse aproveitado da melhor forma possível. Exatamente. E para finalizar, eu costumo dizer que descoloração é cirurgia, descoloração é cirurgia, né? E quem é a agulha de toda a minha cirurgia? O meu equalizador de pH. Este produto, ele tem como função equilibrar o pH pós o processo de descoloração. Ele tem uma ação acidificante, que ele vai acidificar, devolvendo para a fibra todas as propriedades ali perdidas. Então, ele repõe moléculas de hidrogênio que o cabelo perde num processo de descoloração. Então, eu costumo dizer que esta ferramenta é indispensável pós um processo de descoloração. O Christian ia mostrar o nosso amigo ali, repositor de massa. Ele aí, Christian. Essa linha toda, na verdade, mas eu tô aqui. Exatamente. E uma coisa que essa linha tem muito é cimento intracelular, que nada mais é do que, pensem nos tijolinhos, que é as nossas cutículas, e elas não fazem coesão sozinhas, elas precisam de um cimento, elas precisam de uma massa. E esse cimento intracelular, ele faz coesão de cutícula e deixa ela perfeita. Porque de tudo que a gente levou de proteína, de tratamento dentro da fibra, ele ajuda a segurar. Então, essa linha que a gente chama de trends, que é um conceito hoje dentro de Max Line Brasil, que a gente lança alguns conceitos dentro de trends, né, alguns produtos dentro de trends, é uma linha fantástica pós-química. Tanto folhas, que é da nossa linha premium, quanto... Exatamente. Você tocou num ponto muito bacana, né? Trends, pessoal, ele não é um produto. Trends hoje, dentro de Maxiline, ele é um conceito. Tudo que você for falar de pré-química, pós-química e pós-coloração, eu vou estar falando do conceito Trends, que é o nosso sistema de repositor de massa, que é o nosso sistema de equalizador de pH, e dentro da família do conceito Trends, nós temos o Trends SOS, o Trends pós-química e já chegando para vocês aí, o Trends lipídico, que vai ser o nosso sistema de reparação lipídica que vem para completar esse conceito de produtos pré, pós e durante a química. É muito, muito, muito bacana mesmo. Qual o nosso tempo aí, queridão? 4 minutos. 4 minutos. Bom, pessoal...
Pessoal, deixa eu fazer um convite para vocês, então. Olha só. Eu tenho um material que chama Colorimetria Simplificada. É um e-book que geralmente eu disponibilizo para os meus amigos, para os meus alunos nas lives. Então, eu vou pedir para vocês fazer o seguinte, dar um desafio para vocês. Tira print dessa live agora. Marca o Marcos Wagner. Marca o Instagram da Maxline Minas Gerais. Marca o meu também. E aí, todas as pessoas que aparecerem no meu feed, eu vou mandar esse e-book gratuito para vocês. É uma maneira Olha, que bacana! E uma maneira de vocês aí estudarem um pouquinho mais e conseguirem ter um material para que vocês consigam aí se basear nisso para comprar produto, para fazer a coisa certa, para não comprar a sua base, porque é muito ruim ter sua base no salão, que às vezes tu não consegue não resolver problema nenhum, na verdade, só consegue cobrir branco. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Exatamente. Mas vocês vão deixar mais um tempo aqui? Exatamente. Mas desde já, gente, eu quero agradecer a presença de cada um. Falar de colorimetria é um assunto muito amplo. A gente optou em trabalhar justamente a mistura das cores, o fundo de clareamento, porque se você conseguir levar daqui a mistura das cores, a identificação das cores dentro do círculo cromático, os FCs que foi aqui trabalhado, você já consegue amanhã estar com um novo gás na hora de descolorir cabelo. Eu não sei vocês. Cada vez que saio para um treinamento, cada vez que saio para um curso, eu volto para o salão com muito entusiasmo, louco para botar em prática aquilo que eu ouvi ou que eu observei, que eu vi como resultado. Por quê? Eu não posso contar com a expertise do outro, eu preciso contar realmente com a minha expertise, tá bom? Eu realmente espero que a gente tenha conseguido contribuir para os melhores resultados do dia a dia, né? O Christian vai disponibilizar esse material que está fantástico, então compartilhe, marque a Maxline MG. Ao contrário para vocês. Lá no Maxline Minas Gerais, vocês vão ter um stories que eu marquei eles o dia inteiro hoje mandando para live, até porque o Instagram ainda é meu, eu vou ficar aqui o tempo que eu quiser, e eu tenho a senha, inclusive. Meu. Mas se precisarem, me chamem lá no Instagram. E agradecendo também a Maxline Minas Gerais. O pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Ela não vai ficar salva no Instagram. Quem vai ter esse material vai ser a Maxline Minas Gerais. Então vocês entram lá na bio, chamem eles pelo WhatsApp, entrem no site, incomodem eles, provavelmente eles vão disponibilizar isso para vocês. Lembrando que tudo que vocês prestarem de produto, vocês vão ter aí na bio o site e vão ter contato diretamente com a distribuidora na bio desse... O pessoal me pergunta o que é bio. Pessoal, bio é aqueles dizeres embaixo do nosso nome no Instagram, que fica ali embaixo falando o que a gente é, com alguns... Ali é a bio e ali tem o nosso... os contatos da empresa hoje, Maxline Minas Gerais, e a gente está aqui para resolver o problema de vocês, ajudar, incentivar e desenvolver os salões aí, quem tem salão, pode contar sempre com a nossa ajuda. Marcos, foi um prazer estar contigo. É sempre... O prazer foi todo meu. Próximo, a gente não consegue se ver, né? Distanciamento social. Exatamente. Eu estou vendo aqui muitas pessoas, muitas feras de colorimetria presente na nossa live. Agradeço a presença de cada um de vocês aí. Eu não vou citar nome, senão eu vou ser injusto com muitas pessoas. Mas eu acompanho aí. Muito obrigado realmente pela presença de vocês. É muito importante isso. A gente espera ter a oportunidade de estar novamente para poder falar de uma maneira mais clara, né? Falar de uma maneira mais simplificada, trabalhando aí com dicas de cor, aonde haver essas neutralizações. Tá bom, pessoal? Eu acredito, Christian, você consegue salvar essa live ou não? Não sei, o Instagram é meu, eu faço o que eu quiser agora. Eu acho que vale a pena salvar essa live sim e deixar com os meninos aí. De repente eles baixam para o IG, para o IGTV, né, essas coisas assim. Tá bom? Christian, o meu muito obrigado pela sua contribuição para a noite de hoje. Eu espero que realmente a gente tenha conseguido atingir.
Eu espero não. Eu tenho certeza que a gente conseguiu entregar o que nos propomos e ter realmente significado na vida de todas as pessoas que aí tiveram, que pelo menos possam amanhã chegar nos seus salões e pensar de uma maneira um pouco diferente na hora de colorir e descolorir cabelo. Então, só não existe segredo, não existe um monte de segredo, né? Mas não existe nada para resolver, assim. Vocês têm que estudar. Não adianta. E tudo que vocês expressarem, nós estamos aqui. Obrigado de coração aí. A gente trouxe um pouquinho, a gente poderia ficar falando aqui a semana inteira sobre colorimetria, que a gente tem muito assunto para falar. Mas provavelmente a gente vai ter outros momentos para fazer isso. Agradeço de coração, Marco Klein, Marco Wagner e todo o carinho do pessoal aí que ficou apertando o coraçãozinho para continuar aqui mais uma hora. Um grande beijo. Eu vou pensar se vocês merecem, que eu vou salvar esse negócio, que esse Instagram é meu, agora eu vou fazer o que eu quiser. Não esqueçam para Christian Meirelles liberar esse e-book maravilhoso, compartilha, marca a gente e vamos interagir, que eu tenho certeza que ele vai... Vamos fazer uma pose bem linda pro pessoal printar, porque eu não quero ser feio lá no Instagram, gente. Também não quero de jeito nenhum. Não dá. Printa aí. Acredito que deu para printar, né? Não me deixa... Printou? Não botem foto feia, pelo amor de Deus. Pessoal, beijão. Então. Um beijão no seu coração. Obrigado, Maxiline Minas Gerais, pela oportunidade. E obrigado, pessoal, pela companhia até o presente momento. Um beijão no coração de cada um de vocês. Grande beijo, pessoal.